Ah, olá. Olá, Bom, boa noite. Boa boa noite a todos. noite. Enquanto temos só a Maria. É isso? Olá, tudo bem? Oi, Bia. Ia, o pessoal está entrando. Você está me ouvindo bem? Porque eu acabei de descobrir que se eu ficar de fone de lapela, eu não escuto. Eu descobri isso agora, nesse minuto. O áudio para mim tá ótimo, não sei Tá para as pessoas que ótimo. estão aí vendo. Beleza, beleza. É o João. Oi, João, tudo bem? É, legal ter você aqui também. Bom, estamos eu aqui, doutor Eduardo Guarilha, psiquiatra, psicoterapeuta. Também trabalho com acupuntura especificamente, mas tenho conhecimento de medicina tradicional chinesa, fitoterapia e outras tantas áreas. Agora estou me enveredando para estudar um pouco as medicinas tradicionais, e aí eu vou pôr no plural já, né? Mais para frente vocês vão entender por quê, da Índia. Né? Ayurveda é uma coisa que sempre me intrigou um pouco, mas de um ano para cá eu venho tomando mais conhecimento com todo esse mundo da Índia, né? Próprio yoga, todo esse conhecimento tradicional da Índia. E estou convidando aqui, estamos fazendo junto a Rita, que é uma amiga que já trabalha com Ayurveda. Queria que você contasse para a gente, Rita, do seu conhecimento aí em Ayurveda. Eu sei que você foi para a Índia, fez o curso lá, né, e que você está tentando trabalhar com alimentação aí. Inclusive, semana que vem começa um bloco de lives sobre alimentação. A Rita vai fazer parte também, vai falar alimentação e psiquismo humano. Na verdade, é uma série longa de lives sobre o psiquismo humano. Esse primeiro bloco será especificamente com alimentação. Começa segunda-feira com a Andrea Maciel, Psiquismo e Alimentação pela Medicina Tradicional Chinesa. Depois, na outra segunda, com a Rita, falando de Ayurveda. E na outra segunda, com a Adriana, do Projeto Enraizar, aqui de São José dos Campos, falando de alimentação e psiquismo nas escolhas alimentares. Então, queria que você falasse um pouquinho de você e da sua formação para a gente começar. Bom, boa noite a todos, eu sou a Rita. Antes de me apresentar melhor, eu quero te agradecer, doutor Eduardo, essa oportunidade para a gente compartilhar nossos saberes, né? Sobre dois sistemas de tratamento mais antigos que existem, que são o Ayurveda e a medicina tradicional chinesa. A Andrea, que acabei de falar da Andrea, estou agora. Terapia à mesa, live segunda-feira que vem, às 8 da noite, sobre psiquismo humano e alimentação pela medicina tradicional chinesa. É isso aí. Bom, eu tenho formação em Ayurveda e aí eu fiz uma especialização na Índia sobre alimentação e culinária ayurvédica. O meu trabalho hoje ele consiste em levar o Ayurveda em forma de conhecimento em passeios e viagens de autoconexão, sempre em meio a uma natureza bem privilegiada. E isso vai servir de gancho, olha que legal, para começar a falar da Ayurveda. Por quê? Porque o Ayurveda ele surgiu das meditações dos sábios muito antigos em meio à natureza, que vieram a perceber que a gente é parte da natureza, que os elementos da natureza eles estão na gente e que a gente é um micro desse macro. Então, se a gente não viver de acordo com os ciclos da natureza, a gente não vai ter saúde. Então, a gente já começa daí falando do Ayurveda, que é um sistema de tratamento que ele promove saúde, assim como a medicina tradicional chinesa, né? Não é focado em tratar doenças, trata também, mas assim, é a prevenção, é o estilo de vida e principalmente essa integração com a natureza, com os ciclos da natureza, com os nossos ciclos internos. Então, assim, você quer que eu fale um pouco sobre o Ayurveda? É, eu, Eu não paro mais, assim. já que é um bate-papo, eu já vou começar por aí. Você já Tá. comeu uma coisa que eu Comi ia deixar para o metade. final, você já trouxe para agora. Eu achei ótimo. Tá Bom, bom. eu acho que é interessante trazer esse conhecimento, né? Tá aí o João, a gente falou um pouco disso numa outra live que eu e o Mas, João fizemos pelo Hospital Reger agora na terça, falando especificamente sobre Covid em idosos. Tá lá no @Hospital Reger essa série de lives.
o enfoque, né, das medicinas, a medicina ocidental, ela tende a segmentar o ser humano. O próprio Ocidente, eu estava até conversando isso agora com outros parceiros aí que são mais do ramo das exatas, como o Ocidente ele segmenta. E a gente, como ocidental, tende a ter uma visão segmentada das coisas. Estava falando com o Reiner, que é acupunturista, a gente conhece, sobre como é difícil para o ocidental entender, por exemplo, a medicina tradicional chinesa e a multiplicidade de abordagens que ela permite. Né? O médico ocidental, quando ele vai fazer acupuntura, ele tende a seguir um protocolo que vai diametralmente oposto à individualização que esses sistemas tradicionais se propõem. Que é isso. Eles nascem de uma profunda conexão do ser humano com ele mesmo e com o ambiente que o cerca. E aí que eu ia falar. Você fala que o Ayurveda nasce da meditação. Então, será que meditando perceberam isso? quem são esses sábios, né? Será que o Ayurveda é o primeiro sistema tradicional da Índia? Será que o Ayurveda e a medicina tradicional chinesa não têm uma origem em comum? E esse é o sistema que eu estou estudando. No sul da Índia, lá no estado da Índia de Tamil Nadu, não sei se você passou por lá, eles falam outro idioma, que é o Tamil, não é? Em sânscrito. O Ayurveda é o sistema do norte da Índia. Lógico, o estado de Tamil Nadu é suspeito para dizer, porque ele está defendendo o pão dele. Eu já vi tanto informações que dizem a favor do que eu vou falar, quanto informações que dizem contra. Eu tenho pesquisado muito isso, que é o sistema dos Siddhas. Quem são os Siddhas? Eles são os yogis, os sábios ancestrais, que eles tinham os siddhis, que são os poderes adquiridos através do yoga. E, a princípio, é um sistema que é muito anterior, que tem cerca de 10 mil anos, portanto, anterior à Ayurveda, anterior à medicina tradicional chinesa, que viram de 6 a 5 mil anos. E qual é o problema? Porque, aí fala, mas por que isso não chegou hoje? Então, porque como eles eram sábios desapegados, eles eram errantes, eles não registravam, eles anotavam em folhas de palmeira e deixavam lá por onde eles passaram. Ó, isso aqui serve para você, tal. Era muito oral, né? Era muito É oral. uma tradição oral. E esses manuscritos estão sendo recuperados, existem vários tratados. O maior deles é o Tirumandriyan, que é escrito pelo Tirumolar. O Marshall Govindan fez um trabalho fantástico de compilar e traduzir o Tirumandriyan. São 3 mil versos. É um texto longuíssimo, maior que o Yoga Sutra, por exemplo. Os yogis conhecem, é bem maior, que tem cerca de 300 versos. E tem muitos textos perdidos, e eles estão em Tamil, que é uma língua pouco conhecida, que é essa do sul da Índia. Então, especula-se, né, um livro que eu li, fala que o Ayurveda nasce dessa tradição, assim como a medicina tradicional chinesa. E é interessante... Oi? Então a origem pode ser a mesma, né? Pode. Por isso que eu propus essa live, né? E nesse conhecimento, no sei, no Ayurveda, eles têm pontos. O próprio Ayurveda tem os nadis, não sei se eu estou falando corretamente, que são os canais de circulação de energia, que a medicina tradicional chinesa explora e aprofunda muito mais como os meridianos. E todos conhecem os pontos de acupuntura, que são amplamente difundidos. Aqui no Ocidente veio muito a acupuntura e a medicina tradicional chinesa ficou lá para trás. A Andrea, que está aqui, ela traz um aspecto extremamente importante, que é a dietoterapia chinesa. Né? Eu aconselho o canal de treinamento. Então, assim, é possível uma origem comum, até porque o olhar é o mesmo. Então, eu queria que você contasse aí, fala um pouco do Ayurveda agora. Então, o olhar é o mesmo, né? Porque ambos os sistemas, eles têm esse olhar mesmo de conexão com o ciclo da natureza. Então, assim, o Ayurveda, né? Os primeiros escritos datam de uns 3 mil anos para cá. Só que isso, com certeza, é muito anterior, porque era muito oral, né? Então, assim, o que se sabe para a gente falar de uma origem é isso, através dessa percepção desses sábios que faziam meditações muito avançadas, de perceber que a gente é parte integrante da natureza e a gente tem esses 5 elementos.
E da maneira como esses 5 elementos eles se apresentam, a gente tem o nosso humor biológico, que na medicina tradicional chinesa vocês também têm essa maneira de falar, né? Que é um pouco diferente, mas que tudo é interligado. E a partir disso, a gente tem no Ayurveda o quê? Uma medicina que leva, um sistema de tratamento que leva à autorresponsabilidade, porque tudo é baseado na autoobservação, a gente tem que se perceber e a gente tem que fluir por esses ciclos da natureza nas fases do ano, durante o próprio dia você mesmo sabe, né, que tem os horários dos doshas, né? Então, durante o dia você vai ter um horário melhor para isso, melhor para aquilo, mas não é só durante aquele dia. Você vai ter durante uma estação do ano, a fase da vida que você está vivendo agora, a sua idade. Então, assim, se a gente conseguir observar e de acordo com esse fluxo, a gente vai ter saúde. Então, isso é uma das premissas que é muito igual mesmo da medicina tradicional chinesa. E É uma coisa que a gente estava até conversando, né, de como que se dá isso. E acho que a medicina tradicional chinesa também tem horários preferenciais, que um sistema está mais ativo que o outro, e propõe atividades conforme esses horários. Para mim, né, há uma sobreposição, a gente até conversou com isso, mas discorda, não, peraí, discorda, mas ó, tem um ponto aí que concorda. e aí, E na verdade, isso por que é meio óbvio essa semelhança? Porque, no meu entendimento, né? Porque ambos os sistemas se propõem a olhar o ser humano como um todo e em interação com o seu meio ambiente, com a natureza à sua volta e os ciclos, né? Tanto do corpo durante o dia, o corpo ao longo do ano, e o corpo ao longo da vida e o ambiente externo, né? Os horários, a alternância entre frio e calor, sol e lua, né? Noite e dia, e como que pode se dar esse entrosamento de equilíbrio. Então não tem como ser muito diferente. Tanto que ambos são sistemas completos, né? Que propõem alimentação como a base, de vida, né? estilo de vida, atividade física, práticas espirituais, né, respiratórias, e o tratamento seria o ápice, o finalzinho, quando nada disso funcionou, aí você recorre a isso. Completamente diferente do nosso sistema, né? Exato, porque assim, se você levar tudo isso do jeito que é proposto, dificilmente você vai ter ali uma doença para tratar, claro, não é? Às vezes acontece, mas assim, não é como todo mundo hoje em dia virou aquela história da normose. É normal ter dor de cabeça, é normal ter dor aqui, dor ali. Ah, ela vai tomar um remédio para isso, para aquilo, mas vou continuar com o meu estilo de vida. Eu até falei um pouco disso numa outra live, que foi bem legal ter falado, porque é assim, né? Você tem um costume, vai de dar um chute na parede todo dia quando você acorda. Aí você vai no médico e fala, doutor, meu pé está inchado, eu quero um anti-inflamatório porque eu quero continuar dando chute na parede porque eu gosto. É mais ou menos assim. Em vez da gente corrigir hábitos ou se adaptar a um estilo de vida que é mais saudável, a gente às vezes, não, eu quero continuar fazendo isso, mas tem um remédio que vai me possibilitar continuar fazendo isso. Então é um olhar totalmente diferente e assim, o que o Ayurveda... Outra coisa que a gente conversou nós dois nos bastidores, né, que eu vou falar agora. O Ayurveda, ele propõe a longevidade com qualidade de vida, né? Eu falo isso no início de todos os meus vídeos. E com aquele objetivo que a gente estava falando, que é o espiritual, porque o ser conseguir ter a plenitude, para conseguir fazer o equilíbrio também da parte espiritual, ele precisa ter tempo, porque se ele morrer cedo, provavelmente não vai dar tempo, e não adianta ele viver muito e viver mal, porque aí ele também não vai ter condições para promover essa evolução espiritual, que é uma outra coisa que a gente estava falando dos sistemas, né? Que a medicina tradicional chinesa vai mais para a parte física, né? Fala aí você agora. A Andrea está falando aqui, né? Vou engatar na fala da Andrea que tem a ver com isso, né? Eu brinco, né? Não sei se os médicos que entraram ainda estão aí, que eu vi 2 entrarem pelo menos.
Nós, médicos ocidentais, somos treinados para ver a doença. Eu brinco, eu falo, né? Você quer cuidar da saúde, você procura um profissional que não seja um médico. Porque médico não sabe cuidar da saúde. Médico não é treinado para isso, ele é treinado para olhar a doença. Doença. Então, outros profissionais acabam sendo muito mais, estudando muito mais o que é o normal, né? E a gente acaba entendendo que o normal é esse jeito doentio, desequilibrado. Tem bastante gente falando do tal, né? A Cláudia está falando do tal. Então a gente faz de tudo para, não, eu quero continuar vivendo essa vida, não quero rever, até porque isso dá trabalho, leva tempo, dedicação, é o autoestudo, é o voltar para si, que é por isso que esses sábios conseguiram desenvolver esses sistemas, porque eles paravam e percebiam, né, diferente, a ciência deles era diferente, era eu paro e observo o mundo. A nossa ciência é como? Eu interfiro no mundo e vejo a resposta que eu obtenho. E a frase, né, que a Rita se referiu, que num dado momento eu me dei conta, e depois eu fui ver em outros escritos, em outros lugares, e aí é talvez uma diferença entre a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda. Como eu tenho formação, né, em medicina tradicional chinesa, e comecei a estudar Ayurveda, eu sempre tentei, peraí, como que elas conversam? E para mim não encaixava. Até que eu encontrei um jeito de encaixar uma coisa na outra. Por que que não encaixava? Porque a medicina tradicional chinesa trabalha com 5 elementos, que são 5 movimentos, 5 aspectos do mundo, que estão no mundo e no nosso corpo, e no nosso funcionamento. A Ayurveda também tem 5, só que não são os mesmos 5. A gente chega aí, se der tempo, né? E aí me caiu a seguinte ficha, que enquanto os chineses estão, né, o sistema chinês está mais preocupado com a imortalidade do corpo, o sistema indiano estava mais preocupado com a transcendência da alma. E acho que, para mim, essa é a grande diferença. Eu estava até discutindo com um colega acupunturista, o Reiner, que vai estar nesse outro ciclo de lives que tem aí, falando de medicina tradicional chinesa mais para frente, que será segunda-feira às 8. Começa semana que vem, com a Andrea. Falando como os chineses, eles focaram muito mais na questão da saúde do corpo. Pelo menos do jeito que chegou para a gente no Ocidente, é importante enfatizar isso. Tanto que o que vem para nós, a acupuntura, que é extremamente físico, é corpo, eles têm as práticas respiratórias, espirituais, que é o Qigong, mas que não veio para cá. A Ayurveda traz isso um pouco mais integrado dentro dela. E o sistema indiano, né, yoga, traz muito isso, a evolução, falar de um outro jeito, né? Fala transcendência da alma. O que está falando? Da evolução da consciência. Isso. Essa consciência de que nós somos, estamos em interação o tempo todo com os outros seres à nossa volta, outros humanos, outros seres e o ambiente, né? Nós e o planeta somos uma coisa só, a Thaís aí. Que até curiosamente, o INPE está fazendo uma série de lives que se chama Ciência Transformando Vidas, que é de uma colega nossa, Cris, e isso foi falado na live desta semana do INPE, por pesquisadores astrofísicos, o quanto somos poeira estelar, ou seja, a nossa própria origem, nós humanos, do nosso planeta, é a origem do universo, ou seja, somos feitos da mesma matéria. E ele fala, né, ele estava falando do Sol, né, como as estrelas, elas fazem fusão nuclear, começando com hélio, e aí do hélio, do hidrogênio. O hidrogênio junta o hidrogênio e vira hélio. Eu lembrei da consciência, né, o nada que gera o éter, que gera o ar, que gera o fogo, que gera a água, que gera a terra. É a mesma coisa. Vai aumentando, vai densificando, né? Um elemento sutil, como o hidrogênio, gera um mais denso que é o hélio, e assim vai até carbono, chegando até ferro. É a mesma coisa que eles estavam querendo dizer, não é uma coisa diferente. E cujo objetivo é voltar a essa sutileza, que é a tal da transcendência, essa leveza, não essa coisa pesada que a gente vive na vida hoje. Comenta um pouquinho aqui, alguém falou alguma coisa aqui? Oi, Carla, Amélia. Doutor Eduardo já me conquistou, é minha tia, Amélia Cardoso. Ele conquista mesmo.
A Andrea falando se isso pode estar relacionado com religião, porque isso é bem forte na Índia. Eu não sei. Na Índia, desculpa, pode falar. Fala, fala. Na Índia, assim, o que me chamou muito a atenção é que realmente essa história da religiosidade é muito forte. Toda aula, qualquer aula que você tenha na Índia, eles começam rezando, entoando os mantras, tem sempre ali aquela coisa da devoção, até uma massagem que você vai receber, um abhyanga, o que for, a pessoa vai rezar, eles têm toda essa... Isso permeia mesmo essa parte da religiosidade, né? Mas isso que você falou, que é uma coisa além da religiosidade, seria mesmo essa transcendência da alma, do espírito, que a gente sabe que a gente tem alguma coisa aqui que não é só corpo, né? Então, a proposta do Ayurveda em relação à longevidade é isso, é você ter tempo e condições para conquistar isso, né? Ter como ir fluindo sem sofrer com as dores da matéria, que se você viver doente, é isso que vai acontecer. O foco do Ayurveda, assim, o foco mesmo de todo o tratamento é a digestão, é o fogo digestivo. E a partir daí, você vai ter saúde ou você não vai ter saúde. Então, é muita coisa, né? Essa live não é sobre Ayurveda, mas, assim, para entender, né? Que Teremos essa. teremos essa, né? Que esse elemento que é o fogo, né? Ele praticamente a questão central do Ayurveda, porque você se observando, você tendo essas práticas de boa alimentação, essas práticas diárias que vão te promover essa integração com a natureza, você vai favorecer uma boa digestão, você vai favorecer que o alimento, que é o combustível, vá para onde tem que ir. Então, assim, é tudo muito fluido, né? E é tudo muito, assim, é simples, mas requer dedicação, disciplina, assim como na medicina tradicional chinesa, porque eu recebia, até antes da pandemia, a acupuntura com uma pessoa incrível, que até vi que ela segue a Andréa no Terapia na Mesa, a Sol Medeiros, e ela, antes de começar a sessão, ela conversava muito e eu achava tudo muito parecido com o Ayurveda. Eu falava isso para ela, né? Porque a gente conversava uma meia hora antes de eu receber a acupuntura e muita coisa assim. São olhares que a gente percebeu conversando sobre o livro da Andréa mesmo, da Terapias na Mesa, que a gente percebeu que no fundo a história é a mesma, falada talvez de uma outra maneira e olhando outros aspectos, né? Que, por exemplo, em relação à alimentação, vocês falam dos horários dos órgãos, né? O horário do coração, o horário do baço. E a Da gente fala circulação. dos horários dos doshas, né? O que seriam os doshas? É o nosso humor biológico, é a nossa representatividade biopsicoenergética. Então, juntou ali água, terra, água e fogo, ar e éter, aí você vai tendo essa característica. E na medicina tradicional chinesa, eu não conheço profundamente, mas eu acredito que tenha também esses... Existe um elemento que é mais metal, é representado assim também a pessoa? Os Fala aí. acupunturistas estão aqui empolvorosos, o pessoal da medicina tradicional chinesa falando aqui, eu vou falar, que essa é a minha parte. Primeiro, acho que isso é uma semelhança muito forte, né? Como elas são olhares integrativos que integram o ser humano dentro dele mesmo, no sentido de que as coisas têm vários aspectos, tanto que se propõe a olhar através de movimentos da natureza, né? Os elementos que tem em ambos, embora sejam um pouco diferentes e um pouco semelhantes. Já vamos falar. Bom, vou falar. A medicina tradicional chinesa ela propõe 5 elementos que começa, vou falar de um jeito simples, né? Água, madeira, fogo, terra e metal. Eu falei numa sequência de geração. É simples, né? A água nutre a madeira, que gera o fogo, que vira a terra, onde está o metal que tem a água. Né? Um jeito simples de lembrar. Enquanto o Ayurveda propõe essa sequência que eu falei, né? Eu falei uma sequência de densificação. Teria o nada, né? Na medicina chinesa, esses elementos vem do taoísmo, né? Do yin e do yang se desdobra nisso. Tem uma filosofia anterior por trás, por baixo. Enquanto na Ayurveda, o primeiro elemento que tem uma densificação é o éter, que aí se densifica mais e gera o ar, que densifica mais gera o fogo,
que daí gera a água, e daí a terra, que é o que seria o mais denso. E aí vou separar, né? A medicina chinesa, cada movimento desse se expressa no corpo, e tem um meridiano correspondente, um órgão, um sentido, um aspecto psíquico, que será falado nas lives dessa série de lives sobre psiquismo humano e diferentes sistemas filosóficos, que começa nessa próxima segunda agora. Se vocês olharem no meu Instagram, está divulgado lá. Começa com alimentação, né? A primeira é com a Andréia, a segunda é com a Rita. Então tem vários aspectos que se espalham pelo corpo, como um holograma. Aquele movimento está espalhado no corpo inteiro em vários aspectos. Como eles têm uma representação de órgãos, por exemplo, o elemento madeira compreende o que a gente aqui vê como fígado. Eles nem põem esse nome. Então, isso corre-se o risco, e acho que esse risco se efetivou, de segmentar, de ver, não, de materializar, mas é muito mais complexo, que é a nossa cabeça do ocidental tentando entender. Mas era muito mais sutil. Enquanto que no Ayurveda, do que eu entendo, eles não propõem uma segmentação assim tão clara, até porque eles agrupam em doshas, que a gente não faz na medicina tradicional chinesa. Então, cada movimento desse, cada sistema desse, não é correto falar órgão, é um sistema que inclui aquele órgão, né, que inclui várias outras coisas, tem um horário preferencial que ele está mais ativo, ou que a energia está circulando mais nele naquele momento. Assim como os doshas, que tem um horário preferencial que ele está ativo, mas não tem um órgão. Se a gente for ver, deve ter uma segmentação lá dentro, mas eles propõem uma visão mais ampla, não segmenta tanto. O dosha, na verdade, ele tem o órgão tem a predominância de um dosha, tal, mas isso realmente não é assim, como você disse, tão segmentado, né? Existe isso no estudo mais profundo, inclusive na parte digestiva, cada fase da digestão é comandada por um dosha, mas assim, para a pessoa se entender e seguir um tratamento, e se auto-observar, não precisa ir tão profundo assim. Só sabendo a sua predominância para saber o que é bom e o que não é. Além dos horários que servem para todo mundo, por exemplo, eu sou Pita, você é Vata, vai um exemplo. Os horários dos doshas, independente do dosha que eu estou tendo em predomínio naquele dia, os horários eles são para todo mundo, assim como na medicina tradicional chinesa, né? O horário que você disse que não é um órgão, é um sistema, mas o horário do coração é o horário do coração que para todo mundo vai ter aquela energia mesmo, o que é melhor ou não é. Nos doshas é assim também. Eu não sei se eu consegui explicar. Se ficou confuso, você me fala que eu falo de novo. Eu acho que sim, eu não sei. O pessoal que tem que falar. Aliás, se tiverem perguntas, comentários, por favor, sejam bem-vindos. O que eu acho interessante, né, que aí eu fiquei quebrando a cabeça um tempo nisso, como que elas conversam uma coisa e outra, né? E aí vou até usar uma coisa que eu estou lendo o livro da Andrea, né, que me trouxe isso, conversei isso hoje com o Reiner. Acho que uma coisa muito clara, acho que a psique humana e a humanidade precisa urgentemente da MTC, do Ayurveda e do Dr. Eduardo. Obrigado. Uma coisa que ficou muito clara, né? E aí eu vou usar a teoria anterior, né? Se a gente consegue falar quais são os horários, não sei, tá? Se vai dar tempo. Podemos até falar. Né? Uma coisa, aí eu vou recorrer para o Yin e para o Yang. O Yin é estrutura, é matéria, é denso. O Yang é função. E aí a gente começa a ver que é muito fácil. Bom, o dosha Kapha é estrutura, o dosha Pitta é função. Falando de outro jeito, falando em física, um é matéria, outro é energia. Sim. Então aí a gente já começa a entender, a fazer uma tradução de como que uma coisa entra na outra. Mas aí a Ayurveda tem o dosha Vata, né, que são os elementos mais sutis, o ar e o éter. Isso seria o quê? Quer dizer,
como eu falei, né, na medicina tradicional chinesa fica mais no físico, no corporal, no material. E matéria e energia, no fim das contas, são só aspectos diferentes da mesma coisa. Isso falando em termos de física, tá? Não estou nem usando nada oriental aí. Então seria um outro aspecto que eu vou usar a palavra que eu prefiro usar, que pô, a gente pode chamar de alma, de espírito, mas aí o pessoal que não que é mais cético, não sei o que lá. Então vamos falar de consciência, né? Que aí agrada a todo mundo. Consciência seria um aspecto mais sutil que não é palpável, que é inclusive o pessoal fica se debatendo na ciência ocidental hoje, né? O que é essa tal de consciência, onde é que ela está? Bom, ela está em tudo, está no nosso corpo e fora dele, inclusive. E seria esse aspecto mais sutil. Ó, a Adriana entrou aí, do Enraizar, também estará nesse primeiro bloco das lives sobre psiquismo humano e alimentação. E aí eu fiquei pensando, e aí eu acho muito rico, né, que é o que a gente estava conversando, o dosha kapha, que compreende os elementos terra e água. Se a gente olhar pela medicina chinesa, ela tem esses dois elementos. Só que se a gente pegar o ciclo, da terra para a água, tem um elementozinho ali na medicina tradicional chinesa, que é o metal. Aí vamos pegar esses três elementos pela medicina tradicional chinesa. Bom, a gente está falando de estrutura, yin, né? Sandra, Oi? valeu, Ah, minha amiga. metal e água. A que sistemas isso corresponde? Bom, terra corresponde ao sistema do baço pâncreas, que é o Pi, que é o sistema digestivo, que é o que traz estrutura para o corpo, que traz solidez. Metal, estamos falando do sistema do pulmão, que rege a alma corpórea, a estruturação física, o corpo e a respiração. E o sistema água, que são os rins, o Shen, que traz a essência, que é o que permite a nossa manifestação como um corpo nessa vida, é o que a gente adquire dos pais, ou seja, a gente está falando de estrutura. Também estamos falando de estrutura. Aí se a gente pegar o dosha Pitta, que inclui a água e e o fogo, e tem no meio deles o elemento madeira pela medicina tradicional chinesa. Aí nós estamos falando do quê? A água, né, que também gera a vida, tem esse aspecto funcional de gerar a vida, o elemento água pela medicina chinesa. Entra o elemento madeira, que é o Kan, que é o fígado, que faz a circulação da energia no corpo, ou seja, já estamos falando de função. E o fogo, que é o coração, que faz a circulação de sangue, estou simplificando, pela medicina chinesa, que também estamos falando de função. São sistemas mais sutis que mantêm o funcionamento da estrutura do corpo. Ou seja, tem uma conversa, dá para fazer uma transposição. Tanto que eu brinco que. E aí a medicina chinesa ficaria, ela englobaria, pelo menos como chegou para nós, a gente tem que lembrar que a China viveu uma revolução cultural, que boa parte do conhecimento dela foi amputado, né, foi segmentado, e para quem teve a oportunidade de ver uma exposição sobre a China, que teve em São Paulo há muitos anos, sobre da Revolução Cultural, a arte da China antes e depois é completamente diferente. Então, talvez isso tenha acontecido. Eu li isso em algum texto recente, não sei nem se não foi no livro da Andrea. Muita coisa se perde nisso, né? E aí ficaria o dosha kapha e o dosha pitta, que são o corpo físico, material, e que é a praia da medicina chinesa, que compreende esses elementos. Eu vou falar na sequência do Ayurveda, né? Terra, metal, água, madeira e fogo, que compreende o funcionamento do corpo humano, estrutura e função. E aonde que entra o Vata, que é o ar e o éter? Ó, Onde entra? eu vou te falar de um outro jeito agora, né? Vamos lá. As duas coisas que você disse, realmente, o dosha Pitta é o da execução, é o que vai fazer, vai executar, tem o fogo, tem essa transmutação e que faz as coisas acontecerem. O dosha Kapha, ele é a estrutura.
Agora, o que vem antes de executar e de estruturar? Vem a criação. O vata, o ar e o éter, se a gente falar de cada dosha, eu brinco assim, que o vata, ele cria, o pitta executa, e o kapha, ele vai manter aquilo. Ele vai manter com lubrificação, ele vai manter com estrutura mesmo, isso falando já mais amplamente, né? Então, essa história do ar e do éter, do movimento, né? Inclusive, assim, as pessoas que têm predominância do dosha vata, porque a gente tem os 3 doshas, são assuntos para outras conversas. Dosha é um assunto muito longo, né? Mas, enfim. Vai entrar na nossa live sobre psiquismo pelo Ayurveda. Eu adoro falar de dosha. Se deixar, eu vou ficar até amanhã falando de dosha aqui. Então, assim, o dosha vata, geralmente os artistas, as pessoas que criam, sabe aquela pessoa, sabe aquela coisa que nunca ninguém pensou? O dosha vata que vai pensar, porque é a criatividade, é o ar, é o éter. Então, ele viria antes, né? Dessa história do executar e do estruturar. Eu não sei se isso responde o que você estava querendo me perguntar em relação ao dosha vata, e como é que isso entra, no... Ai, minha tia tá falando do seu gato. Eu prendi os meus, senão eles derrubam o meu tripé. Eles derrubam mesmo, eles adoram cheirar o tripé. Eu estava ouvindo miado, eu não sabia se era aqui em casa ou aí, mas eu já... São os meus que eles estão presos. Então, e o vata, essa história do ar e do éter, e vamos dizer assim, da parte mais consciência da coisa, onde que você coloca, então, agora eu te devolvo a bola aí com o vata. Tá. Como chama o seu gato? Ela quer saber, Andréia. É o meu ou o da Rita? Os meus estão longe. Os meus são Theo e Chico. Esse aqui é o Manuzinho e o outro é o Golpe. Os nomes foram dados pelo meu filho. E acho que está assistindo aí, pelo que eu vi, a mãe dele entrou. Assim, olha, toca dos bichos. Então, isso que me veio, né? E acho que entra, que é uma frase, inclusive, do Mircea Eliade, do livro Yoga, Liberdade e Imortalidade. Eu não vou lembrar em que página que está, que ele fala exatamente essa percepção que eu tive da diferença entre a China e a Índia, que vai direto no que a Andrea falou, da espiritualidade, da religiosidade. Eu prefiro colocar espiritualidade, são coisas diferentes, ou um sistema filosófico. A Andrea já foi para a China, eu não sei como é que é lá a prática espiritual, né? Lá, mas na Índia é muito forte, a gente sabe. A Ayurveda e Yoga estão extremamente ligadas. Diferente da medicina tradicional chinesa ou até da acupuntura e o Qigong, por exemplo, o Tai Chi Chuan, que seriam as práticas correlatas da China. Então, assim, a medicina chinesa ela se preocupa mais com o corpo, com a estrutura e função do corpo, com a manutenção do corpo. Mas para quê? Quando você vai buscar lá atrás, você vê tratados da alquimia interna, que é isso, de como que é o conhecimento dos yogis, dos siddhas, que é de onde surge a Ayurveda, que na Ayurveda eu entendo que está mais preservado. Por quê? Porque ela traz no próprio estruturação da fisiologia do corpo humano pela Ayurveda o dosha vata, que é isso, que é o que eu chamaria de consciência, que é esse pulo além. A medicina chinesa ela tem os aspectos espirituais relacionados aos órgãos, mas quando eu falo consciência, não é a consciência que a gente tem da gente, é a consciência que a gente tem do todo, de como a gente está no mundo. Então é um plus, é um além. Né? Teria o kapha aqui, com aqueles 3 elementos, que eu adicionei o elemento da medicina chinesa, que não tem originalmente, que é o elemento metal. O dosha pitta, com 3 elementos, que eu adicionei o madeira, que não é originalmente da Ayurveda. Né? E aí vem os 2, ar e éter, acima, que seria esses mais sutis, que, como você falou, da criação. Vou me apropriar de uma fala do Gênesis, da Bíblia, que fala, e se fez, né? O poder criador fez algo. Ou seja, seria esse algo outro, que é a consciência. Um jeito até de falar, tem muita gente estudando isso, né? O poder da consciência manifestar as coisas. Inclusive a realidade material que a gente vive, né? A cocriação. Físicos
estudiosos estão se debatendo com isso, pesquisadores de consciência estão se debatendo isso. É que não é muito divulgado, mas se você for atrás, você chega nisso, eu estou indo atrás. Eu já vivi isso. Você já viveu uma cocriação? Eu já vivi. Eu Algumas acho que, vezes eu acho percebi. que a gente vive o tempo todo, Mas às vezes a gente não percebe, a gente não percebe mas às a vezes. física fala isso, né? O observador ele interfere no que é observado. Eu acabei de falar isso quando estava falando do nosso método científico ocidental. O fato da gente observar já muda o resultado que a gente vai obter, isso é muito claro. Isso não é nada demais, isso é muito conhecido. Deixa eu só te falar uma coisa. Desculpa te interromper. Em relação a isso que eu falei que eu já vivi, eu quero dizer assim, eu já vivi uma cocriação positiva da qual eu percebi, porque a gente cocria não é só positivamente, né? Infelizmente. Então, assim, tudo é cocriação, né? Corrigindo o que eu disse, né? Tudo é cocriação, só que às vezes a gente não está na presença, não percebe e acaba interferindo de uma forma não tão positiva, né? Que era isso que você estava falando do observador. E essa, e essa consciência que é importante. A gente está em inter-relação o tempo todo, não somos observadores isentos. Poderia falar de entropia, o quanto a gente aumenta a desorganização no mundo ou quanto a gente diminui a desorganização no mundo. E acho que esse é o adicional que o sistema indiano traz, e por isso que está tão próximo à espiritualidade dessa, dessa parte mais material, mais física, que não é dissociado. Isso eu acho muito rico. André, vou fazer uma pergunta, mas depois eu respondo, eu não quero te cortar. Não, pode. E, e, e acho que foi aí que eu entendi, porque eu tentava, no primeiro momento, são 5 elementos aqui, são 5 elementos aqui, eu achava que havia uma correspondência entre eles. E aí eu vi que não há. E que, na verdade, tem 2 elementos que não tem em uma e 2 elementos que não tem em outra. Eu falei, bom, talvez eles se encaixem assim. E assim fez mais sentido. Não é uma teoria completa, não cobre tudo, mas há um encaixe aí. Que vai além e explica o porquê que a medicina tradicional chinesa fica mais no físico. Tanto e aí para fechar, senão eu falo demais, né? E é interessante, pelo próprio Ayurveda, o dosha kapha, ele compreende o elemento terra e o elemento água. E o Pitta tem o água e o fogo, quer dizer, tem uma sobreposição. E o dosha vata não, é ar e éter, não sobrepõe, quer dizer, é uma Ele é outra a parte. coisa. Ele é a parte. Ele é a parte. A André está perguntando se foi muito difícil para eu colocar os ensinamentos do Ayurveda. Olha, Andréia, eu estudo Ayurveda porque, assim, não é porque a gente termina um curso que para de estudar, né? Eu estudo o tempo todo, já está indo para 4 anos. Eu vou te falar que eu não coloquei todos os ensinamentos ainda em prática, porque, assim, são muitas coisas, muitas rotinas diárias, só que aos poucos, o que acontece? Eu acho que o grande segredo de tudo é a gente não ter pressa nem ansiedade. Vai recebendo conhecimento e vai colocando um em prática, o outro em prática, vai sentindo como que é pra gente. E assim, quando a gente começa a perceber os resultados no dia a dia, e a importância, que eu acho que uma coisa que o Ayurveda me trouxe, que isso sim eu já incorporei, é a autoobservação e autorresponsabilidade. Então, assim, eu já percebi que eu, por mim, é que eu vou fazer melhor. Assim, não adianta nada eu procurar o melhor médico, o melhor profissional, se eu não souber levar informação de como eu tô, como eu não tô. E isso faz parte dos ensinamentos do Ayurveda, que é a gente se observar, é acordar cedo, é uma meditação, é uma introspecção, horários para se alimentar, tudo mais. É muita coisa, né, que a Andrea perguntou. Então, eu acho que não é difícil. E quanto mais faz sentido, a mais a gente vai incorporando. Quanto mais vai fazendo sentido, quando você vai ver, hoje eu me pego fazendo coisas que parece que eu sempre fiz, só que não. São coisas... A minha tia está falando que merece uma palestra de pelo menos 3 horas. Por isso que a gente vai ter a outra série de lives que começa segunda-feira, que vai ficar muito mais. Terá várias. Só eu, com o doutor Eduardo, teremos 3. Então, vocês vão me escutar falar bastante sobre isso. É que hoje é mais sobre esse comparativo mesmo, né?
do Ayurveda e da medicina tradicional chinesa para ver aonde que se encaixa. E você sabe que eu fiquei muito feliz dessa nossa live, porque você me trouxe tanta informação que você já tem um estudo adiantado sobre isso, né, doutor Eduardo? Você já tem. E eu comecei a descobrir isso agora, além do livro da Andrea. Olha isso, olha aquilo, e você já tinha isso estudado, né? Então, Fiquei bem do quieto, por isso que eu propus a live, porque eu já sabia, né, que tinha um. Mas assim, e acho que é isso, né? A Sandra está perguntando quais as três as principais três mudanças. principais mudanças. Mas eu vou falar pegar um gancho, daí você responde até para a gente Tá já ir bom. encerrando, né? Já estamos Tá dando um tempo. acabando, nossa, que rápido. Então fala que daí eu respondo. E esse é o ponto, né? Que é o que eu estava discutindo com o Reiner hoje. Se a gente. Vamos lembrar como esse conhecimento veio à tona, que é o que a Rita falou, e eu peguei o gancho. As pessoas, eles observavam, completamente diferente. Eu falei que quando a gente observa, a gente interfere, mas como que se constrói o conhecimento na Índia milenar e na China milenar? Diferente de hoje. A pessoa quer fazer um experimento, ela, bom, eu vou fazer isso para ver se eu tenho essa resposta. Ela interfere ativamente. Como era antes? O sábio, ele sentava e ficava lá meditando. E aí, 5 anos depois, ele falava, olha, quando aquela nuvem aparece ali, chove lá. E aí ele percebia, ele interferia. A interferência que ele fazia era o observador mais passivo possível, o mínimo de interferência. Ou seja, tentando aprender o movimento das coisas por si só, sem a interferência dele, que é a meditação, que são os yogis. Isso tanto percebendo o próprio funcionamento do corpo, quanto percebendo os movimentos à sua volta. Estamos falando de pessoas que dificilmente existem no mundo de hoje, a não ser lá na Índia ou nas montanhas ali da China, do Tibete, Nepal. Um outro jeito de um conhecimento que se produz ao longo de um tempo muito grande, não que nem hoje que é tudo para ontem, ainda É mais nesse outro momento. ritmo, né? Outra história, outra. Na Então, Índia tem os sadhus ainda, né? Os sadhus, eles se recolhem e ficam só para isso. qual que é a dificuldade desse conhecimento? O ocidental ele vai pegar uma coisa, um conhecimento como o da Ayurveda, que acho que está na pergunta, né, da Andrea, e a Andrea poderia responder também, porque ela tem. Vou fazer essa pergunta para você segunda-feira, na nossa live. A medicina tradicional chinesa não é um conhecimento racional que para o ocidental faça sentido. Você tem que sentir. Na medida que você sente isso e vive isso, Né? isso vai fazendo sentido e você vai conseguindo trabalhar melhor isso. Que é o que eu estava falando no começo dos protocolos dos acupunturistas ocidentais. Ah, tá com dor aqui, faz esses pontos. Não, mas tem as sutilezas daquela dor. Tem individualização de perceber, de entender dentro daquele sistema, daquela lógica, que é uma lógica mais de hemisfério direito, né, intuitiva, não racional, que é de hemisfério esquerdo. E como que eu chego em muitas dessas coisas? Às vezes, parando para sentir, na meditação, às vezes fazendo yoga e sentindo no meu corpo, falando, nossa, olha isso, aquilo que fala no livro. Eu só te interromper só um pouquinho. Na live de ontem, desculpa, mas na live de ontem do Agnishala com a Andrea, eles falaram exatamente esse ponto sobre as coisas que acontecem com a gente durante a prática do yoga, que chegam a ser às vezes até físicas, só que totalmente relacionadas à percepção. Você percebe, não dá um negócio assim, no meio da sua prática, e exatamente o que foi falado ontem, né? Que tá tudo bem interligado também. É diferente de você apenas observar e concluir. Tem a história do sentir mesmo, né? E o que a Sandra tinha perguntado mesmo? Quais são as três principais mudanças, né? Eu Isso. acho que as principais mudanças, assim, foram realmente de estilo de vida. Três principais mudanças. Eu acordo hoje mais cedo ainda do que eu já acordava. Meu ritmo, eu já me conformei que meu ritmo é esse. Eu durmo cedo e acordo cedo, eu me sinto bem melhor assim. Então, essa é uma das recomendações do Ayurveda, do Dinacharya, que são as rotinas diárias, né? Porque o Ayurveda ele tem recomendações de rotinas diárias e também para cada estação. Alimentação, que eu procuro
Eu não vou te falar que é 100%, mas eu procuro pensar ayurvedicamente sempre que eu vou me alimentar. Então, assim, coisas que eu já sei que não vai fazer bem, porque eu já me conheço melhor. Então, assim, a alimentação e a autoobservação. Então, 3 coisas que a Sandra perguntou. A autoobservação que triplicou, alimentação baseada nessa autoobservação e acordar cedo realmente todos os dias. Eu percebi que além de ser uma recomendação do Ayurveda, é o que funciona para mim, para o meu biorritmo, né? Deveria ser para todo mundo, mas nada é para todo mundo, né? Não é todo mundo que vai conseguir acordar antes do nascer do sol. E não é que eu consiga, eu me acostumei e gosto disso. Então, só respondi a Sandra, eu não estou acompanhando o horário. Você está Não, tá com a loja? tem mais 9. O Toca dos Luciano, meu amigo que entrou. O Toca dos Bichos perguntou, falou, né? O importante é a individualização, isso. E aí eu vou pegar o gancho no que a Rita falou. Dessa questão do contato, né? Eu acho que quanto mais a gente vive isso e a gente traz isso para a nossa vida, ou seja, vive aquilo que a gente estuda, a gente consegue sentir aquele conhecimento que a princípio era racional teórico. E aí a gente consegue praticar melhor. É inevitável. Eu teria 1 milhão de histórias minhas para contar, né? Do como eu parei de comer carne, como eu parei de beber bebida alcoólica. Foi acontecendo naturalmente na medida que eu fui me entrosando com isso e as coisas foram fazendo mais sentido. E acho que a gente tem que se dar a conhecer. E se a gente quer conhecer o elemento humano, isso é uma frase que eu uso, nada melhor que o nosso corpo para conhecer o elemento humano, porque é o elemento humano que está à nossa disposição. E para a gente conhecer o outro, a gente tem que se conhecer. Quando a gente se conhece, eu sou terapeuta, né, sou suspeito, psicoterapeuta, a gente conhece o outro. Quer dizer, a gente só consegue aprender o outro através da gente. Isso. E E aí a assim, gente quando consegue visualizar. a gente se conhecendo melhor, a gente conhece até assim as nossas limitações. Eu acho que quanto mais eu me conheço, mais eu fico paciente até com as outras pessoas. Eu estou tendo esses insights de uns anos para cá. Quanto mais eu conheço tudo, eu conheço o bom e conheço o que não é tão bom. Eu fico mais paciente com a limitação do outro, que para mim é uma limitação, mas eu percebo que eu também tenho as minhas. Então é isso, né? A gente se conhecer, você acaba automaticamente conhecendo melhor o outro, ou então compreendendo melhor. A Toca dos Bichos está falando que alguém está com a pele linda, só não sei se sou eu ou você. É o metal. Acho que é você. É, é o elemento metal, né? Que é da medicina chinesa, a pele, se manifesta na pele. Acho que isso é importante, né? E isso é uma coisa que os dois têm em comum. Exatamente. A Amélia, exatamente. Somos, sim. E vice-versa. Somos feitos da mesma matéria. Os átomos que nos compõem estão presentes há bilhões de anos e participaram da formação do universo. Isso eu ouvi quinta-feira na live do INPE. Tá? Um astrofísico falando. Tá? Foi ontem, eu vi da semana passada, de ontem eu perdi. Que ontem foi a semana passada foi a abertura. A abertura. Isso as duas têm em comum, a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda. O foco no autoconhecimento. Isso. Você estava falando, né, uma frase que eu tenho, que até já postei, o quanto a gente se relaciona consigo mesmo, nós mesmos, através do outro. É a única E maneira, né, muitas vezes a gente briga com a gente através do outro. Ou seja, as brigas que a gente tem com o outro são brigas que a gente tem com a gente, mas a gente usa o outro. a gente Então, espelha, na medida que a gente aprende a conviver com a gente para de brigar com a gente, para de brigar com o outro. Olha, Né? perfeito, perfeito. Você falou tudo. E assim, cada vez mais eu percebo isso. Quanto mais em paz eu tô comigo, mais em paz eu fico com os outros. E o contrário também é verdade, né? Quando a gente não tá bem com a gente, putz, você não fica bem com ninguém, você implica com todo mundo, porque você tá implicando com você, já começa dali.
Porque é isso, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. A natureza é uma... A gente é tudo junto. Nós, a natureza, é tudo uma coisa só. Então, quanto melhor a gente fluir com o ritmo que rege mesmo a natureza, que rege a gente, com todos esses elementos, tanto do Ayurveda como da medicina tradicional chinesa, tudo isso faz parte da natureza. Então, acho que assim, são dois sistemas de tratamento que falam realmente a mesma língua. Se não for a mesma língua, tem só uma outra coisa que fala um pouquinho diferente, mas a ideia é autorresponsabilidade dos dois, né? Você não vai delegar a sua saúde, só delegar para uma outra pessoa. Assim, você pode precisar de um médico, claro. Acho que isso é muito importante que você está falando. Que é muito O difícil do principal conceito ocidental, no princípio. Eu estava falando com o João, né, Chueri, geriatra, na terça-feira. Quanto hoje eu me vejo como médico como instrumento da pessoa que me procura para intermediar a relação dela com a saúde dela. Nossa, perfeito isso. Anteriormente, a medicina ocidental se via o médico como o senhor da saúde, né? Hoje eu me vejo como instrumento para mediar, né? Eu sou um recurso que a pessoa usa. Uma interface ali, né? Só que assim, se a pessoa não souber te levar, por que que tanto o Ayurveda quanto a medicina tradicional chinesa tem uma longa anamnese, assim? Acho que só também o Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, porque nessa correria que é o dia a dia, A essas homeopatia também. A homeopatia também, tem razão. A homeopatia também. Porque Provavelmente a antroposofia também. Sim, que é não sei se é um ramo da homeopatia. Eu levava meus filhos, quando eram crianças, no médico homeopata antroposófico. Então, eu não sei se vem do mesmo Diferente. lugar. É o tema para outra live. Tá bom, então. Bom, Mas é isso, assim, é não segmentar a pessoa, né? As duas têm essa mesma ideia. São vários aspectos, vários. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que saúde não é só ausência de doença, né? O bem-estar físico, mental, social, tal. Então, eu acho e espiritual, inclui o espiritual. Em com 1998, pronto. se não me engano, Então, né, André? agora ficou completo, então. Porque é isso, não é ausência de doença. É o bem-estar em vários âmbitos. Senão, não é saúde. Né? A gente precisa encerrar agora. Não sei se temos 2 minutos. Não sei se você tem algum recado rápido. Eu queria agradecer muito a sua participação. Convidar todos que segunda-feira, às 8 da noite, começando na próxima segunda com a Andréa Maciel, do Terapia na Mesa, começa uma série de lives sobre psiquismo humano. O primeiro bloco, com 3 lives, é psiquismo humano e alimentação. Então, obrigado, Rita. Pode se despedir, pessoal. Ricardo, e tem a nossa também, que é na próxima, né? É na outra segunda-feira. Na outra semana. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Namastê. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.